Hobbes, sobre o Locke e sobre o Rousseau. Essa parte do Rousseau, ela é pouco didática, vamos dizer assim. Mas eu estou deixando também um material de apoio para ajudar, tá? E também esses slides que eu vou apresentar para vocês agora, sobre o Rousseau. Então, vocês, se vocês não quiserem, não estiverem conseguindo ver, me avise, tá? Não, peraí. Tô tentando colocar aqui o... Compartilhar. Aí vocês me digam se vocês estão conseguindo ver aí, aqui do lado. Deixa eu ver se vocês aqui. Tá? Vocês estão conseguindo ver? Tá, então eu vou voltar lá. Beleza. Bom, de vez em quando eu vou precisar voltar lá na sala, vou ter que tirar daqui, porque eu só consigo ver uma tela de cada vez. Então, ou eu vejo os slides, ou eu vejo a tela de vocês lá. Então, se alguém chegar e entrar na sala, eu vou ter que sair daqui para autorizar a pessoa a entrar. Então, de vez em quando eu vou precisar sair, mas tenham paciência com a professora, tá bom? Bom, eu tô aqui tentando colocar alguns aspectos gerais da obra do Rousseau, que é o nosso último contratualista. O Rousseau, ele é um teórico do século XVIII, principalmente no século XVIII, que teve grande impacto. Vocês sabem que o século XVIII é conhecido como o século das revoluções, né, das revoluções burguesas, principalmente a francesa. Então, o Rousseau é considerado um grande expoente das revoluções, né? Apesar de ser um autor extremamente crítico, vocês vão ver que ele atira para todos os lados. Isso que uma vez eu vi uma fala de alguém falando assim, que é o teórico metralhadora. Porque o Rousseau, ele vai, inclusive, detonar os contratualistas, detonar o Hobbes, o Locke, o próprio contratualismo, mas ele vai ser contratualista, mas de uma outra forma. Então, é um cara, assim, extremamente crítico, aponta algumas coisas, indica algumas inconsistências, vamos dizer assim, do Estado e da formação do Estado moderno. Daí a importância dele para pensar a política. E também ele retoma uma discussão, lá quando a gente começou a disciplina, lá da Grécia Antiga, da necessidade do estabelecimento da democracia e da participação de todos e todos, né? Então, você tem um crítico ferrenho e principalmente, algumas ideias de contradições, que para ele apresentam-se como contradições, como, por exemplo, a defesa que o Locke faz entre liberdade política e propriedade privada. Ele vai dizer, não, é impossível você ser livre numa sociedade desigual, né? A liberdade, nesse caso, é fictícia, né? Então, ele vai apontar algumas inconsistências, e é por isso que eu apresento ele por último, e não faço aquele quadro comparativo, porque ele tem uma forma diferente de ser contratualista, né? Apesar de ser um autor que está lá discutindo antes do Estado, momento da formação do pacto do contrato social, depois do contrato social. Vocês vão ver que, além disso, vai ter uma outra característica, que é por isso que eu não posso pegar e botar naquele quadro lá o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né?
As obras que nós vamos... O Rousseau é um filósofo que atuou em muitas áreas diferentes, né? Ele era músico, era escritor de arte, crítico de arte, gravava música para sobreviver, era uma pessoa que discutia não só discutia pedagogia, tem um livro que chama do Emílio, que discute pedagogia, discute educação, e, além disso, discute política e a questão da formação do Estado e das funções do Estado e da democracia. Para a ciência política, para a nossa finalidade aqui na ciência política, a gente coloca dois livros dele, assim, vou fazer uma discussão, porque o contrato é um catatal, assim, mas 2 grandes livros que vão ser importantes para a ciência política, do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é O Discurso sobre a Origem da Desigualdade e O Contrato Social. Geralmente, quando a gente compra o contrato social, quando a gente pega na biblioteca o contrato social, na frente do livro do contrato social já vem esse pequeno artigo, né, do Rousseau, que chama Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Não dá para entender o contrato sem antes ler o discurso sobre a origem das desigualdades. Porque nesse trechinho, nesse livro, o discurso sobre a origem da desigualdade, que ele vai discutir sobre o estado de natureza, sobre como os homens viviam antes do Estado. Então, uma coisa vai puxar a outra, por isso que eles são geralmente vendidos juntos, as 2 obras, né? Fora esses 2 livros, ele tem um livro na verdade, é um artigo que ele escreveu, que foi o artigo que projetou o Rousseau na boca do povo e fez com que o Rousseau fosse um autor muito famoso na época dele, por ser crítico, por apontar alguns problemas. A Academia de Dijon, na França, ela lançou um concurso que, qual que era o tema? Tinha muito isso naquele período. Eles lançavam, tipo assim, escrevam sobre a educação. Aí as pessoas ficavam produzindo textos, artigos sobre a educação, e os melhores eram premiados. E, geralmente, eles pegavam os artigos melhores sobre aquele assunto e faziam uma coletânea, um livro, enfim. Tinha muitos esses concursos de artigos, de redações, naquele período. Então, a academia lançou esse concurso, que era assim, quais foram os ganhos, os benefícios da ciência e das artes para o homem, né? Vejam que a gente estava no período do iluminismo, onde existia uma grande, assim, euforia, né? Em relação à ciência, aos ganhos, às conquistas da ciência e da filosofia e das artes também, com toda a arte do Renascimento aí contraposta àquela arte barroca, né? Então, o Renascimento com aqueles quadros iluminados, né? Que diziam muito sobre a nova ideia, a forma como o homem se via, né? E aí o Rousseau vai escrever, vai dizer, opa, gostei desse texto, vou escrever. E aí ele vai escrever essa obra, e ele vai dizer, vai responder, né? Quais foram os benefícios, as conquistas da ciência e da arte. Aí ele vai, assim, surpreender, né? Ele não ganha em primeiro lugar, ganha em segundo, acho que é em segundo lugar que ele ganha, ele não ganha o prêmio, mas a resposta dele foi muito surpreendente e projetou o Rousseau, né, no hall aí de filósofos, né? Depois ele foi convidado para trabalhar com várias pessoas.
que ele responde? Ele responde assim, não, nada, tem ganho nenhum. Ao contrário, ao invés da ciência e das artes promoverem uma vida melhor para o homem, as ciências e as artes reproduzem, muitas vezes, a desigualdade, a exclusão, a propriedade. Pouco fez a ciência e a arte para a humanidade, né? Porque os homens continuam aprisionados, continuam alienados. Então, essa ciência pouco fez para o homem. Então, ele dá assim, tipo, joga uma bomba e sai correndo. Ele jogou o artigo e saiu correndo. E as pessoas ficam, como assim? Que absurdo! E a argumentação dele é muito boa, porque ele vai dizer que a ciência, de alguma forma, serviu muito mais para alimentar o ego individual dos cientistas e dos filósofos, do que propriamente prestar um serviço para a humanidade. Então, ele coloca isso de uma maneira muito crua e, de alguma forma, desperta aí a curiosidade para o nome dele, né? E depois disso, ele tem alguns convites para trabalhar e as pessoas param para ler o que ele está escrevendo, né? Então, ele se projeta, não é mais um filósofo anônimo, ele entra no circuito de filósofos da época. Eu não sei se vocês viram no texto do Rousseau, mas aparece uma biografia dele, antes de começar o texto em si, uma biografia dele, porque ele é um autor de uma vida muito conturbada, né? Então, você vai ver na biografia dele que é assim, 1700 e tanto, nasceu, 1800, 1700 e tanto, casou-se com fulana, aí, daqui a um ano separou-se de fulana, aí depois foi morar com Cicrano, depois casou de novo com outra fulana, e separou da madame não sei o quê, casou de novo e separou. A vida dele, né, ele era meio andarilho mesmo, assim, as pessoas convidavam ele ia morando nas casas, aí falava uma coisa mais crítica, mais, enfim, uma coisa mais controversa, aí tiravam ele da cidade, ele já ia para outra, e os amigos chamavam porque achavam interessante o que ele estava escrevendo. Enfim, ele vai, né, migrando aí de cidade para casa das pessoas. Então, a biografia dele, se vocês forem ver no início do texto, é meio conturbada, né? Dizem que o Rousseau teve 5 filhos e deixou os filhos no orfanato, assim, abandonou os filhos, pegou os filhos e deixou eles lá. E depois ele escreveu o Emílio, que é uma obra sobre a educação dos filhos, das crianças, né? As pessoas não entenderam muito bem qual que é a coerência disso, mas acho que tem a ver mais com esse espírito nômade aí do Rousseau e da vida do Rousseau, né? Ele nasceu, ele é filho de um relojoeiro simples, mas com gostos para a literatura, para a filosofia, aprende com o pai, né, estudar filosofia, e ele nasce, né, e a mãe dele morre no parto dele, né, e a mãe dele deixa alguns livros, né, de herança, e ele meio que toma gosto pela filosofia a partir desses livros da mãe, da família, né. Então, assim, eu não entendi muito bem porque que o autor coloca a biografia dele lá, mas, assim, o que a gente tira dali, né, que era uma vida muito, muito instável, né, conturbada. Assim como eram provocativas as afirmações do Rousseau, né. Então, assim, vamos colocar alguns aspectos gerais para ajudar vocês a destrinchar aquele texto ali que não é muito digesto, né, um pouco travado, então eu vou tentar ajudar vocês a fazer uma leitura desse texto. Será que vocês... Peraí, acho que tem alguém tentando entrar na sala.
Então, vamos começar como todo contratualista, né, que se preze. Vamos começar com a ideia que ele tem de estado de natureza. Então, como todo contratualista, ele discute o estado de natureza, o contrato social e o pós-contrato, né, como a sociedade está. Vejam que vocês vão ver que o Rousseau, ele se preocupa muito com o pós-contrato, né? E isso vai ser uma característica que vai diferenciá-lo, né? Bom, no estado de natureza, o Rousseau se opõe, ele cria a ideia desse estado de natureza em clara oposição ao Hobbes. Ele não fala o nome do Hobbes, do Thomas Hobbes, da ideia de que o homem era individualista e egoísta na sua natureza, mas ele está falando diretamente, você lê, você vê que ele está ali falando, dizendo, não é assim como o Hobbes estava achando, né? Primeiro ele vai dizer que ele não tem a preocupação de que essa ideia que ele tem do estado de natureza, antes do contrato, não tem a preocupação de seguir a realidade, mas é uma hipótese. Então, o texto coloca aí uma passagem, né, dele, diz, olha, eu não vou me ater aos fatos, eu estou aqui criando um estado de natureza fictício para tentar fazer com que as pessoas tenham a dimensão de como que o homem era e de como ele está após o contrato social. Então, ele sempre afirma que essa ideia que ele tem do estado de natureza é fictícia, é uma hipótese que ele vai trabalhar, né? Ele vai dizer que o homem no estado de natureza, que o homem nasce livre, essa frase é muito famosa, né? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se aprisionado. Então, ele vai dizer que o homem, ele tem uma liberdade natural, que o homem no estado de natureza, ele tinha um espírito bastante pacífico, né, e qual que era o propósito do homem para o Rousseau, nesse homem primeiro, né, esse homem antes do contrato, esse homem do estado de natureza, era sobreviver, mas para sobreviver, não era como Hobbes imaginava, ele tá cada um na sua ali, tentando sobreviver, pegar um pedaço de carne, os homens eram, diferentemente do Hobbes, eram mais isolados, segundo Rousseau. Cada família vivia de um jeito, de uma maneira mais isolada. Então, o Rousseau vai dizer, esse homem do estado de natureza, ele é bom porque ele não tem ainda a malícia, vamos dizer assim, e a racionalidade do homem moderno. Então, ele vai dizer que é um homem que estava só ali tentando sobreviver, buscando ali suprir as suas necessidades e não tinha a ideia de uma malignidade, né? De uma natureza egoística, como o Maquiavel e o Hobbes falavam, né? Então, era um homem que só queria sobreviver, fugir da dor, reproduzir e tocar a vida dele na dele, né? Não tinha essa... Ele compara como um animal, é como um animal. Por exemplo, o leão mata, sei lá, uma galinha para comer. Ele está matando a galinha por quê? Porque ele é mau? Não, ele está matando porque ele está com fome. Então, não tinha uma malícia, um egoísmo, uma malignidade da natureza do homem. Mas alguns atos que os homens faziam era para sobreviver, igual os animais da floresta, na selva mesmo, né? Então, ele diz que o homem nasce bom e nasce livre, nasce liberto, né? E que, ao contrário do que o Hobbes achava, essa liberdade não ameaçava, né? Essa liberdade poderia ser preservada e o homem poderia ter vivido daquela forma, né? E aí,
coloquei um negócio. Mas ele vai dizer assim, como que essa liberdade, quando foi o momento em que o homem mudou, né? Ele vai dizer, foi o momento em que o homem encontrou a propriedade privada, né? Quando o homem, de alguma forma, quando o homem permitiu que o outro cercasse um terreno, ele vai dizer assim, a história da sociedade civil começa quando um homem cerca um terreno e diz assim, isso é meu, porque eu trabalho, lembra da história do, do Locke, né? E isso aqui é minha propriedade porque eu trabalho. Cercou um terreno e disse, isso é meu. E aí ele vai dizer, isso de alguma forma arruinou a vida do homem, porque a propriedade privada, de alguma forma, que vai corromper, né? Então, tudo surge a partir da propriedade privada. E, diferentemente do Locke, mesmo a propriedade privada originada do trabalho, ela reproduz desigualdade. Então, ele vai dizer, quando o Locke está dizendo que a propriedade é um direito natural, ele vai estar mentindo, ele vai dizer que a propriedade privada é uma criação, e ela cria homens desiguais, e ela precisa ser questionada, né? Não é possível o homem ser livre se ele detém a propriedade. Então, de alguma forma, deixa eu voltar aqui. Então, ele vai romper com essa ideia do Locke. Vai dizer, não, não, não. O direito natural, a liberdade natural, ela não pode ser casada com a propriedade. A liberdade natural tem a ver com a igualdade. E não existe igualdade com propriedade privada. Não existe essa possibilidade. Essa ideia do Rousseau, inclusive, vai ser apropriada pelo Engels e pelo Marx. O Marx vai citar Rousseau. Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Eliezer, o Rousseau pulava de galho em galho. O negócio não era meio... Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui, eu não sei porque tá aqui. Deixa eu tirar. Então, se a gente for pensar no estado de natureza em Rousseau, a gente tem a ideia de um homem livre, de um homem que não tinha propriedade no início, de um homem que tinha uma natureza aí pacífica, em contraposição à ideia do Hobbes e, de alguma forma, do Maquiavel, dessa natureza maligna, dessa natureza competitiva do homem. Não. Não, cada homem vivia na sua, entendeu? O que corrompe a natureza? Surgimento da propriedade privada. Né? Então, aí, com o Locke, ele vai dizer, ele vai falar do Locke, né? Ele vai dizer, não, quando ele está falando que a propriedade privada traria igualdade entre os homens, ele vai estar sendo incoerente. Não há possibilidade de igualdade com propriedade privada, são duas coisas completamente antagônicas, né? Então, ele vai apontar isso. E aí, o que acontece? Quando você tem a propriedade privada, os homens se corrompem, cria-se um estado aí de concorrência, de desigualdade, e qual que é a proposta? É se criar um estado capaz de tornar os homens iguais, de nivelar os homens, né? Como o Locke estava pensando, né? De superar esse momento do estado de natureza. E aí surge um estado, a necessidade de, através de um contrato social, se criar um estado. Só que pro Rousseau, esse estado deveria primeiro
romper com essa perspectiva da propriedade privada e garantir a efetiva igualdade entre os homens. E aí ele vai dizer, quando o contrato foi criado, ele não cumpriu o que ele deveria cumprir. Então, segundo o Rousseau, no contrato social, você cria um Estado que, ao invés de tornar os homens iguais e, de alguma forma, garantir a igualdade, criou-se um Estado, segundo o Rousseau, que reproduzia as desigualdades. Por quê? Porque, para o Rousseau, o Estado, na medida em que ele garante a propriedade privada, como queria o Locke, ele vai reproduzir as desigualdades. Então, esse Estado não vai tornar os homens livres, não vai ser benéfico para a sociedade. E aí aí eu estou pegando um trecho dele mesmo, né, que ele vai dizer assim, quando se criou o contrato, todos os homens correram ao encontro dos seus grilhões é prisões. Todos os homens correram ao encontro dos seus grilhões, das suas prisões, crendo assegurar sua liberdade. Tal foi ou devem ser a origem da sociedade das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico. Destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre as leis da propriedade e da desigualdade. Fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável. Fizeram, né, da propriedade, que para ele é um roubo, é uma usurpação, um direito. Quer dizer, roubar do outro, privar o outro de ter a propriedade, para ele agora é um direito. Isso para ele é inadmissível. E para proveito dos ambiciosos, sujeitaram doravante todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Então ele vai dizer, na medida em que você tem uma sociedade onde muitos têm pouco e poucos têm muito, como já era a sociedade do século XVIII, que o Rousseau viveu, ele vai dizer, esse Estado que foi criado, ele não garante nada, ele não garante a igualdade, ele não é um Estado justo, ele finge que garante a liberdade, que garante a igualdade, mas essa igualdade, e aí o Rousseau é muito enfático nisso, essa igualdade é fictícia, é uma igualdade no papel. De fato, a partir do momento em que o Estado defende a propriedade privada como um direito, ele está defendendo a desigualdade. E se os homens são desiguais, eles não têm como ser livres. Então, quando ele diz que os homens nascem livres e a sociedade o aprisiona, é nessa medida. Quer dizer, quando você instaura a propriedade privada, você retira dos homens a possibilidade de igualdade. Então, quando o Estado diz que é capaz de promover a liberdade, para o Rousseau isso não faz o menor sentido, né? Esse Estado civil criado pelo contrato social não atende à necessidade de retomar a liberdade, né? E aí ele vai dizer, um outro problema desse Estado, que foi pensado pelo contrato social, é que existe um sistema de representação. O Rousseau é extremamente crítico em relação ao sistema de representação política. Ele vai dizer, quando eu elejo alguém, quando eu coloco alguém no poder, seja um rei soberano, seja um deputado, seja um parlamentar lá no parlamento inglês, quando eu elejo alguém, eu estou submetendo a minha vontade à vontade daquela pessoa que eu elegi. Então, quem está decidindo não sou eu. Quem está decidindo é aquela pessoa. A vontade que vai ser levada em consideração não é a minha. É a vontade de quem está no poder. Então, ele vai dizer que a vontade individual não existe nesse Estado. E o outro que está me representando não sabe do que eu preciso. Não sabe das minhas necessidades.
Então, dizer que votar, que colocar ou ceder o nosso poder para alguém é um tipo de liberdade, ele vai dizer que não faz sentido também. Que esse sistema de representação, onde eu coloco alguém para decidir as coisas, de alguma forma aprisiona o homem. Porque, segundo ele, uma lei que é criada por outro para eu seguir não traz liberdade. Não é uma lei justa. Por mais que ela tenha finalidades boas, mas ela não é uma lei justa. Peraí que o pessoal está reclamando aqui no grupo que eu não estou aceitando. Não tem ninguém pedindo para entrar aqui. Bom, então, gente, eu não sei se ficou claro para vocês, mas vejam, o que a gente viu até agora? Você tem um estado de natureza, esse estado de natureza, o homem era pacífico, tinha essa ideia do bom selvagem, vamos dizer assim, cria-se a propriedade privada, lá nos modos do Locke. Para o Locke isso é um direito natural, mas para o Rousseau isso corrompe a natureza humana e gera desigualdade. Para superar isso, criou-se um Estado civil, mas esse Estado que foi criado não supera a desigualdade, ao contrário, legitima, reproduz a desigualdade. E também quando eu cedo o poder para alguém me representar, esse Estado também não me traz liberdade, por quê? Porque não sou eu que estou tomando a decisão, é alguém que está tomando por mim. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade do meu representante. Isso, para ele, não é legítimo. É impossível o exercício da liberdade civil com a representação, né? E aí ele vai dizer, bom, esse contrato que está posto, esse Estado atual, ele está discutindo o Estado que ele vivia no século XVIII, e está criticando, né? Tá todo mundo errado, nem o Hobbes, nem o Locke, nem liberalismo, nem absolutismo, não. Na medida em que existe propriedade privada, está errado. Não é liberdade. Essa é uma discussão que o Rousseau não abre mão, né? E aí ele vai dizer como é que os homens podem restabelecer a sua liberdade natural. E aí o Rousseau vai propor um novo contrato, uma nova condição que realmente dê ao homem uma liberdade, né? Uma liberdade civil. E aí ele vai criar a ideia de uma liberdade que é uma liberdade real, segundo ele, né? Então você tem um novo contrato, né? O homem, tendo perdido a sua liberdade natural, ganha em troca a sua liberdade civil. Ele vai dizer que essa é a proposta, que o homem abra mão da sua liberdade natural, mas em troca ganha uma nova liberdade, que é a liberdade dentro do Estado, que não estava acontecendo no período do Rousseau, né? Então, ele vai dizer como é que realmente vai se dar esse novo Estado, né? Como é que o contrato pode ser justo? E aí ele vai dizer que, primeiro, é necessário que exista uma democracia direta. O que é isso? Não há possibilidade de você ter um Estado onde eu transfira o meu poder para alguém. Ele vai dizer, não, os homens devem exercer o seu poder pessoalmente. O poder individual é inalienável, intransferível. Então, ele vai dizer que a verdadeira democracia é onde eu decido por mim. Eu participo do processo de formulação das leis e das regras. Ninguém pode fazer isso por mim. A minha vontade é intransferível, né?
Então, ele vai pegar e resgatar um pouco aquela ideia dos gregos, onde se tinha ali o ideal de participação democrática. Né? Vai dizer, lá nos gregos existia uma participação direta. Os indivíduos iam lá e criavam as suas próprias leis. Né? Então, essa é uma ideia, a real democracia, onde os indivíduos obedecem à lei que ele mesmo cria. Né? O homem obedece à lei que ele mesmo criou. Isso sim é democracia, segundo Rousseau. Isso sim é liberdade. Né? Nessa nova perspectiva de Estado, ele vai dizer: o homem é, ao mesmo tempo, súdito e soberano. Por quê? Porque como eu não transfiro meu poder para ninguém, eu não vou ter um soberano, eu não vou ter ninguém acima. Eu vou participar do próprio processo de governança, de gestão. Então, ele vai dizer que, e aí vai ser um defensor, inclusive, das assembleias, nos moldes gregos, vai ser um grande defensor das assembleias, da participação ativa dos cidadãos. Né? Então, para ele, não vai existir a diferença entre súdito, aquele que obedece, aquele que é submisso, e soberano. Ele vai dizer que essa relação ela é viciada. Então, ele vai propor uma quebra nessa relação. Ele vai dizer, com a ideia de soberania popular, todos são soberanos, todos têm direito a formular as regras e formular as leis. Então, ele vai defender grandes assembleias de ampla participação popular, onde o povo exerça o poder, de fato, sem transferi-lo. Esse é o princípio da ideia de soberania popular. Inclusive, nos cursos do Brasil inteiro, né, de teoria democrática, que discute democracia, a gente parte do Rousseau. Porque o Rousseau é que vai, no contrato social, fazer uma espécie de reconstrução de como deveria ser a Assembleia e a participação dos cidadãos. Então, ele vai dizer que, na medida em que eu não transfiro mais meu poder, nem para o rei, nem para deputado, nem para ninguém, nem parlamentar, eu vou exercer livremente o meu poder, a minha vontade individual, né? E aí, esse é o princípio da soberania popular. Depois, ele vai dizer que, claro que numa assembleia existe uma vontade, que é a vontade da maioria. Então, quando você tem um conjunto de pessoas, quem é que vai decidir? A maioria. Essa maioria é que vai definir aquilo que vai ser decidido, que vai definir as leis. É a maioria das vontades, né? Então, quando existe uma participação direta, dentro de canais de participação para o Rousseau, existe essa necessidade, e que a maioria vai decidir. Né, vai tomar as decisões. Ele também vai ser um grande entusiasta, vamos dizer assim, da educação política, porque ele vai dizer que para que os homens exerçam o seu poder com a participação popular, na democracia direta, com as assembleias, os homens precisam ser educados. Eles precisam entender o que é o bem público, eles precisam entender o que é o bem comum para serem instruídos a decidir, a participar politicamente. E ele vai dizer que é por isso que os homens precisam ser iguais. Porque se o homem for, se alguém for mais rico do que o outro, você não tem a possibilidade de ter um exercício da igualdade plena e da participação. Né? Se o homem passa o dia engraxando sapato, como é que ele vai participar das assembleias? Né? Então, ele vai dizer que, primeiro, essa democracia direta deve decidir pelo fim da propriedade privada. Isso vai proporcionar a possibilidade
de que o homem realmente alcance a liberdade civil, né? Então, dentro desse Estado, é possível que os homens decidam sobre a propriedade privada. E aí ele vai dizer que, nesse momento, no momento em que não há súdito e soberano, é que a liberdade do Estado e natureza, lá daquele homem inicial, vai ser retomada, vai ser recuperada, né? Coisa que o contrato social não conseguiu fazer. Esse contrato que está vigente, que ele está criticando. Então, ele vai dizer assim, e aí, aí ele vai redefinir o novo conceito de lei, porque a lei, para ele, a legitimidade da lei, a justiça da lei, não está no conteúdo dela, mas está no processo. Então, se todos participaram da formulação da lei, essa lei é justa. Então, se todos, a vontade de todos foi considerada, e se elegeu uma determinada lei pela vontade da maioria das vontades individuais, essa lei é justa, porque a justiça se dá a partir do processo como ela foi formulada, e não do teor da lei. Então, por exemplo, se eu tenho uma Câmara de Deputados, aí pensando hoje, ele vai dizer que não é justo. A lei, como ela é criada hoje, pelo princípio da representação, ela não tem legitimidade. Porque a gente vai seguir uma lei que não criou, que não participou da criação. Então, essa lei, ela nos aprisiona. Ela não é resultado de uma decisão coletiva. Ela é resultado de uma decisão de poucos. E isso, de alguma forma, corrompe a lei. Essa é a ideia do Rousseau. Então, ele vai dizer, né, desta vez, aí ele vai, é um trecho, né, da obra do contrato. Desta vez, né, com esse novo contrato social que ele está pensando, projetando, imaginando, ele vai dizer, desta vez estariam dadas todas as condições para a realização da liberdade civil, pois o povo soberano, sendo ao mesmo tempo parte ativa e passiva, isto é, agente do processo de elaboração das leis, e aquele que obedece a essas mesmas leis, tem todas as condições para se constituir enquanto um ser autônomo, agindo por si mesmo. Nestas condições, haveria uma conjunção perfeita entre liberdade e obediência. Obedecer à lei, que se prescreve a si mesmo, é um ato de liberdade. É uma nova liberdade. Não é mais a liberdade natural, porque aquela liberdade lá nunca mais vai ser retomada, mas é uma liberdade civil, num novo momento, onde os homens governam a si mesmos. Né? Esse é um princípio da democracia, que é plantado pelo Rousseau e que é incorporado por vários autores que discutem igualdade, que discutem mecanismos de democracia, mecanismo de participação, a noção que ele coloca sobre cidadania, soberania popular, é uma noção do Maquiavel. Aliás, está perguntando, né? Professora, quando Rousseau fala sobre essa ideia de soberania popular, ele nos lembra o Karl Marx com a ideia de que todos possam participar de verdade das ideias do Estado. Exatamente, ele está discutindo, inclusive o Marx, por alguns momentos, cita o Rousseau, né? Porque o Rousseau vem aí 50 anos antes, né, do Marx. Então, o Marx leu o Rousseau e se apropriou do Rousseau. E cita o Rousseau em alguns momentos. Uma pessoa que cita muito num texto, que é o Engels, né, parceiro do Marx, tem um texto do Engels que fala da origem da propriedade privada, que é um dos textos belíssimos do Engels, e aí Engels escreveu sozinho esse texto, não escreveu com Marx, mas já embebido das ideias do Marx, inclusive depois da morte do Marx. O Engels escreve, né, na origem da propriedade privada, ele retoma muitas ideias do Rousseau. Então, assim, o Rousseau, quando ele aponta as inconsistências do liberalismo político do Locke, diz assim,
quando você defende a propriedade privada, você está falando de uma propriedade, de uma liberdade irreal, fictícia, no papel. Né? A liberdade, de fato, se dá com o fim da propriedade privada e com a participação de todos. Né? E aí ele vai realmente falar da inconsistência desse Estado liberal que é defendido pelo Locke e, claro, mais ainda, desse Estado absolutista defendido pelo Hobbes. Né? Então, ele vai apontar a inconsistência nessas duas formas de pensar o Estado. Né? Então, ele vai dizer que o Estado só pode ser pensado a partir da igualdade de fato, com o fim da propriedade, e com a possibilidade do homem formular suas próprias leis, ser soberano e súdito ao mesmo tempo. Então, ele é um grande crítico desse sistema de representação. Lá no século XVIII e até hoje, a gente pode usar de algumas ideias do Rousseau para fazer uma crítica a esse sistema de representação que, de alguma forma, não nos representa, né? Dadas as condições eleitorais, enfim. Então, essa crítica do Rousseau, ela é muito importante para a teoria política, porque, pela primeira vez, um autor, não, na modernidade, né, já ali naquela discussão do século XVIII, não vai fazer defesa de nenhum Estado empírico. Ao contrário, vai fazer uma crítica do Estado como ele estava estruturado. Não é à toa que ele virou andarilho mal visto, né? Pessoa não grata por aí, porque ele jogava umas bombas assim e tocou em questões muito dolorosas, vamos dizer assim, porque qual que era a classe que estava ali lutando politicamente naquele período do século XVIII? Era a burguesia. E quando ele toca na ideia da propriedade, ele está mexendo na ferida da burguesia, né, no grande alicerce da teoria política burguesa, que é a defesa da propriedade, da liberdade, né? E isso, de alguma forma, mexe, né, ali com os fundamentos desse Estado liberal. Então, por isso que o Rousseau incomodou tanto, né? Porque ele está apontando. Então, ó, veja como ele foi diferente dos outros. Ele criou um estado hipotético de natureza, e ele vai dizer que os problemas desse estado de natureza relacionados à propriedade deu origem a um estado, só que esse estado, fruto do contrato social, não resolveu os problemas do estado de natureza. Não foi capaz de resolver esse problema. Então, é necessário, segundo Rousseau, um novo contrato, um novo Estado, uma nova estrutura do Estado, né? E aí é como se fosse um segundo contrato. Eu coloquei aí novo contrato, depois eu passo os slides para vocês, mas um novo contrato social capaz de garantir a liberdade que esse contrato vigente, esse Estado atual que ele estava vivendo no século XVIII, não dava conta. Ficou claro para vocês, assim? Depois eu vou gravar um vídeo mais curto sobre o Rousseau, ver se eu faço isso hoje à noite. E aí eu coloco para vocês. Eu não sei se ficou claro, se vocês conseguem compreender a diferença dele, né? Quando eu digo que ele é o teórico metralhador, é um pouco isso, né? Ele tá ali, não, quando ele é metralhador, ele não está fazendo defesa de Estado, como Hobbes fazia do absolutismo, como Locke fazia do liberalismo político, né? O Locke fazia defesa do parlamento, né? Do parlamentarismo mesmo. Ele vai dizer não. Nenhum tipo de Estado onde eu transfira o meu poder, abra mão do meu poder individual e transfira para outra pessoa, vai me garantir liberdade. Então, é uma questão, é um problema nos fundamentos do Estado. Esse Estado representativo para o Rousseau não faz sentido, né? Atenta contra a liberdade.
Então, ele está fazendo uma proposta de um novo pacto, de um novo contrato social, né? Então, mexe aí nos brios dessa visão burguesa, né, que o Locke defendia, e, de alguma forma, prepara o terreno. Inclusive, agora eu estou lembrando de ler, o Marx, quando ele está discutindo socialistas utópicos, né, socialismo utópico, ele coloca o Rousseau também no bolo, né, porque o Rousseau vai plantar essa semente da crítica à propriedade privada, que vai ser depois aí apropriada primeiro pelo socialismo utópico, depois pelo socialismo científico, né, que a gente chama, do Karl Marx, né. Então, eu vou colocar uma pergunta, né, para vocês lá na página. Lá em atividades, tá lá, uma pergunta, né, e aí sobre esse conteúdo do Rousseau, né, como que se caracterizaria esse novo pacto e esse novo Estado, né, e aí eu gostaria de que vocês respondessem, né, nos próximos, vou tentar colocar aí como prazo até segunda-feira, para vocês responderem, tá? Hoje é quinta, tem alguns dias, eu vou colocar daqui a pouquinho, porque depois dessa aula de agora eu tenho aula com o primeiro. Assim que eu terminar, lanço para vocês lá a questão, tá bom? Esse texto dos livros, os clássicos da política, é um pouquinho truncado, né? Mas estou colocando outro para vocês de apoio, tá? Para melhorar na leitura. E estou mandando também os tópicos aqui da aula de hoje para vocês, para ajudar. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a partir desse material, responder, né? No geral, é como que o Rousseau está pensando esse modelo aí de soberania popular, de novo contrato a partir desse princípio da soberania popular que rompe com essa dualidade entre governantes e governados, né, súditos e soberanos. O povo é soberano de si, né? Esse é o princípio. Ok, gente? Dúvidas? Vocês já tinham lido o texto? Ainda vão ler? Me contem. Parece que o povo não conseguiu entrar na aula. Deixa eu ver. Estavam reclamando lá no grupo. Sim, sim, tá gravando. Fica tranquilo, eu vou gravar a aula. Não entraram por quê? Por conta da internet? Que tá chovendo? Deve ser, né? Muita chuva, tá certo. Ó, olha, um monte de gente, ó. A Josi, o Bruno não conseguiu, o Luanderson, o Kailon. Não se preocupem, tá bom? Assim que eu sair daqui, aí o que que acontece? Eu recebo um e-mail com a aula, o vídeo, aí eu baixo o vídeo no meu computador, mando para o YouTube compacta e eu jogo lá no grupo, tá bom? Então demora um pouco, porque 1 hora de gravação é bastante coisa. Demora um pouco, deixa eu até tirá-la já aqui. Mas não se preocupem que a professora vai mandar.